Boa tarde. Nós iremos falar nessa nossa microaula sobre as características morfofuncionais da flor, que é uma das estruturas reprodutivas das plantas. E esse grupo é formado por mim, Karen Jennifer e pelo Klebert. Esperamos que vocês consigam compreender tudo o que nós tentaremos explicar para vocês. Então, gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui nessa imagem, nesse slide, uma figura que representa a morfologia floral, como nós já vimos em outras aulas, mas agora nós vamos recapitular. Esta parte aqui, que é a base que dá sustentação para a flor, nós chamamos de pedúnculo ou pedicelo. Se essa flor está sozinha, nós chamamos ela de pedúnculo. Se ela faz parte de uma inflorescência, nós chamamos ela de pedicelo. Um pouco acima nós podemos ver aqui o nectário, que é essa parte responsável por produzir o néctar. E um pouco mais acima nós podemos ver o eixo floral. Esse eixo floral vai fazer a conexão entre a parte protetora e de sustentação da flor com a parte reprodutiva, certo? Então, um pouco mais acima nós podemos ver os verticílios florais, sendo o perianto, o gineceu e o androceu. O perianto, por sua vez, ele é formado por corola e por cálice. A corola é o conjunto de pétalas que, na maioria das vezes, são coloridas, enquanto o cálice é o conjunto de sépalas que, em geral, são verdes. Então, o perianto constitui o verticílio floral externo ou protetor, enquanto o gineceu e o androceu fazem parte dos verticílios florais internos ou reprodutivos, certo? O gineceu é a parte reprodutiva feminina da flor, é constituída por estigma, por estilete e por um ovário. Dentro desse ovário, nós podemos ver aqui uma ampliação, nós temos os óvulos. Já o androceu, a estrutura reprodutiva masculina da planta, então nós podemos ver aqui que é formada por um estame, certo? O estame ele é formado por um filete e por uma antera. Aqui nessa aproximação nós podemos ver que a antera tem essas bolinhas laranjas. Essas bolinhas laranjas são os grãos de pólen. Os grãos de pólen são produzidos aqui na teca, nas anteras dos estames. É importante salientar que nem todas as flores possuem todas essas estruturas que foram apresentadas. Se uma flor possui os 4 verticílios, sendo o cálice, a corola, o gineceu e o androceu, então essa flor é considerada completa. Se ela não possui alguma desses verticílios, então ela é considerada incompleta. Então, como vocês podem ver nessas imagens aqui, nessas fotos, as flores são estruturas bem variadas das plantas, certo? Portanto, elas servem para a classificação das plantas. Então, nós separamos aqui algumas características referentes às estruturas reprodutivas das plantas, das flores, que podem ser usadas para a classificação. Vale salientar que nós não colocamos todas porque são diversas e não caberiam dentro da nossa apresentação. Mas enfim, referente ao androceu, nós podemos fazer uma relação entre o conjunto, o número de pétalas e o número de estames. Então, elas podem ser classificadas em oligostêmones, isostêmones, diplostêmones ou polistêmones. Oligostêmones, quando o número de estames é menor do que o número de pétalas, ao exemplo aqui do nosso ipê amarelo. Já quando a flor é considerada isostêmones, o número de estames é igual ao número de pétalas. Ela é diplostêmones quando o número de estames é o dobro do número de pétalas e polistêmones quando o número de estames é mais do que o dobro do número de pétalas. Aqui o exemplo da flor da goiabeira, enquanto de postêmones nós temos aqui o exemplo da flor da quaresmeira. No que se refere ao gineceu, essas flores também podem ser classificadas. Então, nós vamos usar aqui os carpelos ou pistilos, que seriam as estruturas formadas por estigma, estilete, ovário e o óvulo aqui dentro nessa porção mais dilatada, certo? Então, quando a flor possui apenas um pistilo,
ela é considerada simples, então ela tem um único carpelo, é unicarpelar. Esse lóculo se refere à cavidade que está presente aqui dentro desse óvulo, certo? Então, quando possui apenas uma cavidade ou um lóculo, é unilocular. Caso eu tenha mais de um carpelo, esses carpelos sejam fundidos, por exemplo, aqui 3 carpelos fundidos, eu tenho um pistilo composto, mas apenas um nóculo, então é uninocular. Caso eu tenha 3 pistilos juntos, ou formando assim um pistilo composto, mas eu tenha 3 cavidades, como vocês podem ver aqui na imagem, então é trilocular, certo? Dando continuidade, as flores ainda podem ser classificadas quanto à posição do ovário. Então, quando em uma flor nós observamos um ovário localizado abaixo dos verticílios florais, nós dizemos que temos um ovário ínfero, que é uma característica das flores epígenas. Está representado aí na imagem A. Quando nós observamos em uma flor um ovário localizado acima do receptáculo e das outras partes florais, nós dizemos que nós temos um ovário súpero, representado aí pela imagem B, e é uma característica das flores hipógenas. E nós também temos o ovário do tipo semi-ínfero, que ele se localiza em posição média, mais ou menos circundado pelo receptáculo, e é uma característica das flores perígenas. Dando continuidade, as flores ainda podem ser classificadas quanto à posição do ovário. Então, quando em uma flor nós observamos um ovário localizado abaixo dos verticílios florais, nós dizemos que temos um ovário ínfero, quando ele se encontra nessa parte inferior. Nós temos um exemplo de ovário ínfero aí na imagem A, e o ovário ínfero é uma característica das flores epígenas. Nós também temos o ovário súpero. O ovário súpero ocorre quando o ovário se encontra acima do receptáculo e acima das outras partes florais. Quando ele está nessa parte superior, dizemos que é um ovário súpero e é uma característica das flores hipógenas, representada aí na letra B. E também temos o ovário semi-ínfero. O ovário semi-ínfero ocorre quando o ovário se localiza nessa posição média, mais ou menos circundado pelo receptáculo, que em alguns casos é um hipanto, né? Esse receptáculo é em formato de taça. E essa característica do ovário semi-ínfero é uma característica das flores perígenas. Agora nós veremos uma animação para facilitar a nossa compreensão a respeito desses processos. E esses processos ocorrem iniciando com o esporófito 2N, e esse esporófito no ovário ele vai sofrer uma meiose que vai dar origem a 4 células. Dessas 4 células, uma apenas se desenvolverá, 3 acabarão se degenerando, e essa que se desenvolve forma um megásporo. O núcleo desse megásporo sofre 3 divisões consecutivas, que vão formar 8 novos núcleos que estarão dispostos em 7 células, tá? Haverá a formação agora do saco embrionário. Dessas 7 células que são formadas, 3 são antídopas, 2 sinérgides, 2 formam os núcleos polares no centro, esses 2 pontinhos pretos que vocês estão vendo no centro. E uma outra célula que é formada é a osfera, essa vermelhinha. Partindo agora para a fecundação, né, polinização, nós temos o grão de pólen, localizado nas anteras dos estames, e esse grão de pólen, ele vai acabar sendo depositado sobre o estigma receptivo e vai acabar ocorrendo uma germinação, produzindo um tubo polínico que cresce através do estilete, penetrando o ovário. Bem, em relação ao ciclo de vida das flores, relacionado à polinização e fecundação, nós observaremos 4 tipos de gênese. A microsporogênese, que é a formação dos micrósporos, os grãos de pólen unicelulares. Também veremos a ocorrência da microgametogênese, que é o desenvolvimento do microgametófito dentro do grão de pólen maduro até o estágio tricelular. E outras 2 gêneses, que são a megasporogênese, que é o processo de formação do megásporo, que ocorre dentro do óvulo,
e a megagametogênese, que é o desenvolvimento do megásporo para formar o megagametófito, que é o gametófito feminino ou saco embrionário. O ovário acaba sendo penetrado e, através da micrópula, acaba ocorrendo também a penetração do óvulo. Ao atingir o saco embrionário, o tubo se rompe, liberando os 2 núcleos espermáticos, e um fecunda a osfera, originando um zigoto, e o outro se unirá a esses 2 núcleos polares centrais, originando um tecido de reserva, que é o endosperma, 3N. Esse processo, que ocorre nas flores das angiospermas, se denomina dupla fecundação e é uma característica exclusiva das angiospermas, tá? Depois da ocorrência de todo esse processo, depois da ocorrência da fecundação, o ovário dará origem ao fruto. Tá? Nós tentamos comprimir aqui as informações que nós consideramos extremamente importantes. Esperamos que vocês tenham conseguido compreender como ocorre todo esse processo, compreender as informações que nós trouxemos aqui para vocês, e agradeço a atenção de cada um.